Ruth Williams Cama nasceria em Londres, pertencente a uma simples família londrina, mas o destino e o amor fariam com que se tornasse uma rainha africana. Conhecida como a White Queen, Ruth também se tornaria a primeira dama da República do Botsuana, contribuindo com várias causas sociais e apoiando o seu marido. Ruth Williams Cama nasceu em Londres a 9 de dezembro de 1923, filha de George Williams, um capitão do exército britânico, e depois trabalharia no negócio do chá de Dorothy Williams. Teve uma irmã, chamada Muriel, com quem mantinha uma boa relação. Cresceu em Londres e, durante a Segunda Grande Guerra, serviu como condutora de ambulâncias, tendo mais tarde trabalhado num escritório. Foi no ano de 1947 que conheceu o seu futuro marido, Ceres Cama, num baile organizado pela Sociedade Missionária de Londres. Ceres Cama era o futuro Gozi, que quer dizer chefe, da tribo dos Banguato, um dos maiores grupos da Bechuanalândia, atual Botsuana, filho do chefe Sekuma Cama e da rainha Tebogo, e neto do grande Cama III, o qual negociou os termos para a Bechuanalandia tornar-se um protetorado britânico pela ameaça existente sul-africana. Ceres ficou órfão aos 4 anos, tornando-se automaticamente rei. No entanto, devido à sua tenra idade, coube ao seu tio Jack Eddy ser o regente até Ceres completar os seus estudos. Após algum tempo de namoro, Ceres e Ruth decidiram casar-se. No entanto, este geraria problemas devido à posição de Ceres e ao apartheid existente na África do Sul, tendo casado no Kensington Register Office a 29 de setembro de 1949, gerando uma grande controvérsia. Naquela altura, decorria na África do Sul o sistema do apartheid, onde o casamento interracial estava proibido e não desejavam a presença dos noivos perto das suas fronteiras, bem como os membros das tribos dos Banguato, que não viam este casamento com bons olhos. Tskedi Cama, tio e atual regente do seu marido, exigiu a anulação do matrimónio e o regresso de Ceres. No entanto, Ceres, no seu regresso à sua terra natal, conseguiria a aprovação do seu matrimónio perante os membros da tribo, levando a que o seu tio auto-exilar-se. The White Queen, como era chamada Ruth nos jornais, chegaria à Bechuanalândia em agosto de 1949, onde pela primeira vez, em décadas, houve um bom tempo de chuvas, levando à interpretação que a chegada de Ruth como um bom presságio, passando a ser conhecida como a Rainha da Chuva. No entanto, a África do Sul também pressionaria o governo britânico, que vivia uma situação económica difícil, após a saída da Segunda Grande Guerra e de quem deles dependia do urânio, para remover Ceres da posição de chefe tribal. Perante isso, o governo britânico estabeleceria um inquérito, onde este era reconhecido como capaz de exercer o seu papel. No entanto, o seu casamento com Ruth Williams não era bem visto na África do Sul. Em 1950, Ceres seria chamada a Londres, com o objetivo de discutir assuntos com as autoridades britânicas, algo que Ruth não gostou, sendo que estava grávida do primeiro filho e desconfiava da situação. Ceres partiria para Londres, deixando Ruth para trás, devido a que se desse à luz um rapaz, este seguiria a posição do seu pai, e era importante que desse à luz na Bechuanalândia. O governo britânico ofereceria a Ceres dinheiro em troca da sua renúncia como chefe tribal, algo que ele recusou, levando a que as autoridades britânicas a exilar Ceres, estipulando um período de 5 anos. Durante o seu tempo na Bechuanalândia, Ruth sentiu-se sozinha, devido a que não falava a língua local, e os brancos evitavam a sua companhia. Ruth só se juntaria ao seu marido no ano seguinte. No entanto, também temos de considerar a situação presente, onde no momento da Guerra Coreana, levou uma maior importância do urânio sul-africano. Não obstante, a maior parte da opinião pública mostrava-se do lado dos Camas. Por volta desta altura, Ruth também faria as pazes com o seu pai, que se tinha demonstrado contra o seu casamento com Ceres. Winston Churchill, antigo primeiro-ministro da Grã-Bretanha e naquela altura líder da oposição,
criticaria o governo pela decisão de exilar os Camas. No entanto, quando este ganhou as eleições, assumindo o cargo pela segunda vez, em outubro de 1951, tomaria a decisão de manter o exílio dos Camas pela vida toda. Esta decisão suscitaria protestos na Bechuanalândia, e mesmo no governo, haveria uma votação, em relação ao exílio, em que se tomou a decisão de manter os Camas em Inglaterra. O exílio dos Camas descontentou algumas massas em Inglaterra e ocorreram protestos na Bechuanalândia, mas após um telegrama enviado à Rainha Elizabeth II, foi permitido a Ruth e Ceres regressar. Em 1956, os Cama regressariam à Bechuanalândia. No entanto, Ceres retornaria como cidadão privado, renunciando ao seu cargo de chefe tribal, estabelecendo-se como fazendeiro de gado, algo que não teve muito sucesso. No entanto, pouco depois, Ceres envolver-se-ia na política, ocupando o cargo de secretário do Conselho Tribal no ano de 1957 e no ano de 1961. Fundaria o Bechuanaland Democratic Party, tornando-se o primeiro-ministro da Bechuanalândia em 1965, tendo um papel importante na obtenção da independência da Bechuanalândia no ano seguinte, passando o novo país a chamar-se República do Botsuana. Ceres tornar-se-ia o primeiro presidente da República do Botsuana, governando até 1980, e Ruth tornar-se a primeira-dama da nova nação, ocupando este papel, até ao falecimento do seu marido, em 1980, vítima de um cancro no pâncreas. Ao longo do seu casamento, Ruth e Ceres teriam 4 filhos. Jacqueline, nascida na Bechuanalândia em 1950, quando Ceres encontrava-se exilado em Inglaterra, Ian em 1953, na Inglaterra e depois em 1958, os gêmeos Anthony e Tchekedi na Bechuanalândia. Ian e Tchekedi envolver-se-iam na política do Botsuana, e Ian foi presidente do Botsuana entre 2008 e 2018. Após a morte do seu marido, Ruth viveria numa quinta no Botsuana, e dedicou-se à sua família e a causas sociais. Faleceu em 2002, com a idade de 78 anos de idade, vítima de um cancro, sendo enterrada ao lado do seu marido no Botsuana.